Aqui pode tirar? Graça e paz a todos e a todas nessa manhã. Que o nosso bom Deus fale aos nossos corações através da sua palavra. E conforme foi lido o texto, eu quero que todos os irmãos fiquem com suas Bíblias abertas no texto de 2 Reis, capítulo 18, dos versículos de 1 a 7. Vamos orar pedindo a bênção de Deus e a sua direção nesta manhã para os nossos corações. Oremos. Pai, nós te louvamos e te bendizemos pelo teu amor e pela tua graça, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós queremos pedir que, através do teu Santo Espírito, a sua palavra seja efetivada em nossas vidas e que, diante da tua presença, os nossos corações, os nossos ouvidos, os nossos olhos estejam única e exclusivamente voltados para aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Cada dia que passa eu fico fascinado com a palavra de Deus. Fascinado porque todas as vezes que eu leio esta palavra, eu me vejo nos dias de hoje. Eu me vejo na situação e nas circunstâncias em que muitas vezes nós vivemos. Hoje pela manhã, na igreja do Butantã, estava pregando a respeito de Miqueias e falando a respeito da desilusão de Miqueias, no sentido de que o povo, a sociedade daquela época era uma sociedade totalmente corrupta. E quando nós observamos a confiança de Miqueias, dizendo, olha, diante de toda essa circunstância, diante de toda essa situação, eu continuarei confiando no Senhor. Eu olharei para o Senhor, eu colocarei a minha confiança no Senhor, eu estarei orando ao Senhor e eu confiarei que, ainda que eu caia, o Senhor me levantará e a justiça do Senhor será colocada. E quando eu estava preparando esse sermão, essa mensagem para nós nessa manhã, eu me deparei novamente com a vida de Ezequias, que vivia numa época totalmente idêntica de Miqueias, por serem um pouco contemporâneos. Mas o texto que nós lemos, ele se dá nessa mesma época em que o reino do norte, o reino de Israel, havia sido levado cativo pelos assírios por causa da sua idolatria. Era um período de opressão espiritual, de muitas inseguranças. A perspectiva de um futuro era deprimente para toda a nação, tanto de Israel, que havia sido levado, como de Judá, na perspectiva do que eles poderiam esperar para a sua vida. Nós observamos que a história de Ezequias é especialmente atual e desafiadora para nós nos dias de hoje. E nós veremos isso. No decorrer da mensagem, nós analisaremos isso. Nós observamos que Ezequias, como diz o próprio texto, no versículo 1, era filho de Acás. Acás havia sido um rei muito mau, um homem mau, cruel, ímpio, idólatra, que destruiu o culto do povo de Judá ao Senhor. Um rei que havia feito o que era mal aos olhos de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, ele fez imagens de fundição para serem adoradas. Ele queimou incenso a Baal. E o pior de tudo, ele entregou os seus próprios filhos em sacrifício ao fogo, descumprindo assim o que a lei de Deus dizia em relação a sacrifícios humanos e até mesmo no relacionamento com a idolatria. Esse é o cenário da vida, da família pela qual Ezequias havia sido criado. Uma família totalmente idólatra. Quando o rei Acás morreu, Ezequias assume o trono de Judá jovem, 25 anos de idade. No entanto, diz o texto que ele reinou por 29 anos, aproximadamente no período de 720 a 690 antes de Cristo. E nós percebemos que, muito embora ele tenha vivido numa família idólatra, num lugar totalmente voltado para a adoração a outros deuses, nós percebemos que ele se tornou alguém temeroso a Deus, alguém temeroso à palavra de Deus. E é isso que me chama a atenção em Ezequias, que independente das circunstâncias, das situações, dos ensinos que ele teve, ele foi alguém que teve temor a Deus e a sua palavra.
Normalmente, no período bíblico, os pais eram tidos como referenciais num grau maior do que acontece hoje. Hoje em dia, nem sempre os filhos têm os pais como referencial. Os filhos não partem do princípio de ouvir os pais antes de tomar qualquer decisão. Os filhos não consideram aquilo que os pais pensam. E, diferentemente daquela época, os pais eram tidos como ponto de referência. Muito diferente dos dias de hoje. Os filhos, naquela época, seguiam o exemplo dos pais em todas as áreas da sua vida. É aquele ditado, naquela época servia muito bem, tal pai, tal filho. Nós observamos que, contudo, Ezequias tinha tudo para ser um mesmo idólatra e péssimo governante, assim como seu pai fora. O reinado e a vida de Ezequias tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para não ser consistente. Um reinado que seria totalmente voltado para o erro. Mas nós observamos que Ezequias reverte essa situação. E onde havia uma sentença de vergonha e de derrota, como estava previsto para o povo de Judá, nós observamos que o Senhor dá a Ezequias uma dupla honra. Porque Ezequias havia disposto o seu coração para servir a Deus. Independente das circunstâncias, independente da situação, independente das perseguições, ainda que o povo estivesse voltado totalmente para a idolatria, ainda que o povo fosse um povo corrupto, as autoridades daquela época fossem corruptas, Ezequias havia disposto o seu coração para servir ao Senhor, para buscar ao Senhor. Uma coisa que é muito diferente nos dias de hoje. Ezequias não tem desculpas. Ezequias não arruma desculpas para agir diferente ou para ser o mesmo que foi o seu pai. Nos dias de hoje nós observamos muito bem isso. Quantas vezes nós colocamos a culpa da nossa falha, da nossa falta, da nossa frieza espiritual ou até mesmo do nosso afastamento dos caminhos do Senhor naqueles que estão à nossa volta. Ezequias poderia muito bem fazer isso. Olha, eu estou sendo um mau rei porque aqueles que estão ao meu redor, os meus conselheiros, os meus pais, a minha família, me dão todos conselhos errados. Eu erro porque eles me orientam erradamente. E nós observamos muito bem isso, que quando as pessoas de hoje em dia erram, nunca a culpa é dela. É a síndrome de Adão e Eva, né? Sempre a culpa é do outro, né? Quando Deus pergunta para Adão o que ele havia feito, ele vira para Deus e diz, olha, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Se o Senhor não tivesse me dado a mulher, eu não teria pecado. Quando chega para Eva e pergunta para ela, Eva diz, olha, a culpa é da serpente. Se o Senhor não tivesse criado a serpente, ela não teria me enganado e eu não teria pecado. E nós muitas vezes vivemos dessa maneira, sempre a culpa é do outro, nós nunca assumimos. Quantas vezes nós não ouvimos dizer já que o fulano caiu porque ele viu algo que escandalizou na igreja? Sempre a culpa é do outro. Quantos de nós colocamos desculpas nos outros a fim de legitimar os nossos erros, as nossas fraquezas, os nossos pecados? Eu lembro muito bem de um filme, O Teu Passado Te Condena. Não sei quem já teve a oportunidade de assistir esse filme, uma comédia brasileira, que sempre a culpa é do outro. Eles fazem as coisas porque os pais fizeram, o passado condenou, ou as coisas que eles fizeram no passado estão fazendo com que eles ajam diferente. Ezequias poderia muito bem dar essa desculpa, mas, no entanto, Ezequias não quer desculpas. Ezequias não quer uma vida igual ao de seu pai. Ele quer uma coisa diferente para o povo. Então ele busca fazer a vontade de Deus. E nós precisamos entender que ainda que Judá fosse uma cidade pequena, mas ela naquele tempo estava situada, a cidade de Jerusalém. Uma das cidades mais cobiçadas não só naquele tempo, mas também nos dias de hoje. Mas nós sabemos que mesmo numa cidade pequena, há problemas a serem resolvidos. E ele, como rei,
deveria ter muitos problemas. Eu fico imaginando um rei que assume o governo com 25 anos, de um pai que havia sido totalmente idólatra, que estava submisso a um governo totalmente ímpio, que deprimia, que martirizava as pessoas e destruía tudo aquilo que estava pela frente. Eu fico imaginando Ezequias diante dessa situação. Quantos problemas ele teria na sua vida? E aqui a gente pode citar algum. Ele tinha muitos problemas bélicos. Ezequias, quando assume o governo de Judá, ele tinha muitos problemas bélicos. Ele estava em uma plena guerra com os assírios. Ele estava numa plena guerra diante daquele que era um dos povos mais poderosos da época. Eles viviam em constantes guerras. Uma das coisas que o reino deveria ter, naquela época, um reino deveria ter, era exércitos. E nós observamos que Ezequias estava muito paupérrimo, o reino de Judá estava paupérrimo de tantos impostos que ele tinha que pagar para outros povos. Ezequias tinha problemas diplomáticos. Ele precisava fazer alianças com outros povos para não ser subjugado pelos assírios. Ezequias tinha problemas de infraestrutura. Eu fico imaginando como que era Judá naquela época, como era Jerusalém, com tantos problemas, com tantas dificuldades. Uma cidade totalmente fragilizada, com diversos problemas internos. Uma idolatria que permeava toda aquela cidade, todo aquele povo. Vejam quantos problemas Ezequias estava assumindo. Ele poderia muito bem utilizar esses problemas e dizer que ele não tinha nada que fazer como desculpa para a sua vida. Como nós hoje fazemos muitas vezes isso. Quando os problemas surgem nas nossas vidas, nós muitas vezes tentamos arrumar desculpas e dizendo que eu tenho muita coisa para fazer, eu não tenho tempo para outras coisas, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Mas vejam que o texto diz que ele preferiu cuidar primeiro das coisas de Deus. O texto não diz que Ezequias se preocupou com os seus problemas bélicos. O texto não diz que ele se preocupou com os seus problemas diplomáticos primeiro. O texto não diz que ele se preocupou com a infraestrutura da cidade. O texto diz que ele preferiu cuidar primeiro das coisas do Senhor. E depois disso, ele cuidaria de todos os demais problemas que precisavam ser resolvidos. Isso tem alguma coisa a ver com as nossas vidas nos dias de hoje? Quando nós invertemos os papéis, nós sempre temos desculpas para com as coisas de Deus, porque nós temos outras coisas para fazer. Nós observamos claramente que nós precisamos entender que nós precisamos resolver primeiro o nosso relacionamento com Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E é isso que Ezequias tem em mente. Ezequias era alguém determinado. Ezequias era alguém que tinha determinado para a sua vida buscar ao Deus. E talvez naquela época Ezequias fosse tido como um louco. Um rei louco, porque deixa todas essas coisas de lado com a opressão dos assírios e todos os inimigos, ele deixa tudo isso de lado para buscar as coisas de Deus primeiro. Ele decide enfrentar a tudo e a todos pelo nome do Senhor. E sabe como ele fez isso? Eu quero citar apenas 4 coisas que ele faz, que são fundamentais para a nossa vida, para sermos fiéis a Deus, para termos coragem para enfrentarmos todos os desafios que nós temos nos dias de hoje. E a primeira coisa que nós observamos está no versículo 3. Diz assim: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, o seu pai. A primeira coisa que Ezequias faz quando ele assume o governo é ter no seu coração fazer o que é reto perante o Senhor. Não perante os inimigos, não perante as autoridades, não perante o povo,
Mas a preocupação primeira de Ezequias era fazer o que era reto perante o Senhor. Da mesma forma como fizera Davi, o seu pai. Ele não toma como exemplo Acaz, mas ele toma como exemplo Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus. Errou, fez coisas erradas sim, mas era o homem segundo o coração de Deus. E como exemplo para a sua vida, Ezequias resolve tomar como parâmetro para o seu viver a Davi. Retidão, ele vive, faz o que é reto. Retidão é a virtude de seguir sem desvios, sem a direção indicada pelo senso de justiça, de integridade, de lisura. Ele não está preocupado com o que os outros acham. Ele não está preocupado com o que os outros vão pensar. Ezequias está única e exclusivamente preocupado em fazer o que é reto perante o Senhor. Essa é a primeira atitude de Ezequias, quando ele assume o seu governo. E para nós enfrentarmos os problemas de hoje, nós precisamos parar para pensar como temos agido diante das circunstâncias. Estamos vivendo de uma forma reta perante o Senhor nas decisões que temos que tomar. Temos agido como Ezequias fez, vivendo de uma forma reta perante o Senhor nas nossas atitudes, nas nossas ações. Demócrito vai dizer que quem faz o homem feliz não é o dinheiro nem o poder. O que faz o homem feliz é a retidão e a prudência. Salomão vai dizer em Provérbios que no caminho da sabedoria Deus nos ensina. E pelas veredas da retidão Ele nos faz andar. A primeira atitude de Ezequias no seu governo é fazer o que é reto perante o Senhor, para que ele possa enfrentar as situações. Ele não está preocupado com as circunstâncias, ele não está preocupado com o seu momento difícil de invasão dos assírios. Quando ele assume o governo, ele está preocupado em fazer o que é reto perante o Senhor. Uma segunda atitude está no versículo 4. Diz o texto que ele removeu toda a idolatria existente. Vejam, ele removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Vejam, 700 anos aproximadamente depois do fato no deserto em que aquela serpente de bronze é levantada, aquele símbolo que havia sido de uma transformação, um símbolo da maravilhosa graça de Deus na vida do povo no deserto, por causa do seu pecado, se transforma agora num objeto de idolatria. Ezequias remove os altos, coisas que nenhum rei antes dele tinha tido coragem de fazer. Ele reformou o culto do povo, destruindo os santuários pagãos. Ainda ele quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços essa serpente de bronze. Essa serpente havia sido preservada desde aquele tempo. E aquilo que era um símbolo de graça, havia se tornado num símbolo de idolatria. E Ezequias sabia muito bem que se ele quisesse ter um reinado próspero, ele precisava remover tudo isso do meio do povo e até mesmo da sua vida. Será que nós temos removido todos os ídolos que estão na nossa vida? E eu não estou falando aqui de imagens, não estou falando de esculturas. Nos nossos dias, muitas vezes, nós não temos esse tipo, nós pelo menos não devemos ter, como povo de Deus. Mas nós temos tantos outros ídolos que tomam conta da nossa vida e ficam no lugar de Deus. Os nossos empregos, talvez dinheiro, talvez posição. São ídolos que estão na nossa vida que precisam ser removidos para que nós tenhamos um pleno relacionamento com Deus. E Ezequias sabia muito bem disso, que ele precisava remover todos esses ídolos. Precisava trazer o povo novamente num pleno relacionamento com Deus. Nada na vida dele, na vida do povo, poderia estar entre eles e Deus. Hoje isso serve para nós, meus irmãos.
Nós temos trocado os valores da palavra de Deus, nós temos trocado o valor daquilo que Deus quer para nós por muitos outros ídolos no nosso dia a dia. E Ezequias remove do meio do povo tudo aquilo que impedia um pleno relacionamento deles para com Deus. Uma outra atitude, diz o versículo 5, confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Essa palavra confiar vem do hebraico barak, que quer dizer se entregar totalmente, se prostrar diante, no chão, esperando a solução para a situação. Ezequias é o único na sua confiança em Deus. Os tempos eram difíceis, mas Ezequias faz essa opção. Ele não vai confiar nos homens, ele não vai confiar nas autoridades, ele não vai confiar nas circunstâncias, ele não vai confiar no dinheiro, ele vai confiar única e exclusivamente no Senhor. E nós precisamos entender que a confiança em Deus consiste nisso, em enxergar as situações mais difíceis, aquilo que Deus está tentando nos mostrar, aquilo que Deus quer que nós façamos, aonde quer que Ele quer que nós estejamos, e onde quer que você esteja e seja. Jeremias diz, bendito o homem que confia no Senhor. Não existe outro. Miqueias vai dizer que ele vai olhar para o Senhor nas circunstâncias. Quando ele escreve ao povo dizendo, olha, eu vou olhar para o Senhor, a minha esperança estará no Deus da minha salvação. Miqueias, no seu capítulo 7, vai dizer isso, que diante das circunstâncias e da situação, ele levará e confiará no Senhor. E é isso que Ezequias faz, ele confia no Senhor de todo o seu coração. E uma outra coisa, versículo 6, a primeira parte, porque ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Essa era uma exigência de Deus, que o povo de Deus se apegasse a ele, a sua palavra. E Ezequias se manteve firme nisso, se apegando ao Senhor, mesmo nos momentos em que tudo virava contra ele. Ele jamais deixou de se apegar ao Senhor, em todas as suas decisões ele se apegou ao Senhor. Uma obediência dinâmica, que permite que Deus revele a sua vontade a todos nós. Toda geração precisa de líderes dedicados que confiam em Deus e seguem as suas direções. Hoje, muitas vezes, os jovens, muitos líderes de igreja não têm tido exemplos suficientes para seguirem aquilo que Deus quer. E nós observamos que o povo seguia a Ezequias, porque ele se apegou ao Senhor. E por último, na segunda parte desse versículo 6 vai dizer, e ele guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Ezequias foi obediente ao Senhor, não deixando de seguir os seus mandamentos. Ele seguia com determinação, com confiança, com firmeza no Senhor, guardando os mandamentos que Deus havia dado ao seu servo Moisés. Quantos de nós temos abandonado a palavra de Deus, achando que a palavra de Deus não é suficiente, que ela precisa ser reescrita, que ela precisa ser refeita, tem que ser mudado em algumas coisas para se adaptar àquilo que a sociedade vive nos dias de hoje. Ezequias é totalmente ao contrário disso, que ele guardou os mandamentos que Deus havia dado a Moisés. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Nós só podemos ser luz quando a palavra de Deus for efetiva na nossa vida. Quando nós guardarmos no nosso coração, como vai dizer o salmista, guardei
a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Essas foram as atitudes de Ezequias, quando assume o seu governo. Atitudes de coragem, atitudes de fidelidade ao Senhor. E se hoje nós quisermos enfrentar a situação em que nós vivemos, o mundo em que nós vivemos, nós precisamos ter coragem. Mas não somente coragem, nós precisamos ser fiéis àquilo que Deus diz e faz através da sua palavra. É por isso que esse texto encerra assim o versículo 7. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que ele saía, lograva bom êxito, e rebelou-se contra o rei da Síria, e não serviu. O Senhor foi com ele, logrou bom êxito por onde quer que fosse. Ele não serviu a deuses estranhos, a reis estranhos. Ezequias se manteve fiel ao Senhor, se rebelando contra o rei da Síria, e não serviu. E tudo isso porque o Senhor era com ele. Ezequias quebra a relação de vassalagem estabelecida pelo seu pai Acaz com os outros reinados. Por onde quer que ele andou, ele foi bem sucedido. Teremos lutas, teremos dificuldades para enfrentar o dia atual, os dias em que vivemos, com certeza. Corrupção, injustiça, preconceitos e tantas outras coisas que nós poderíamos enumerar aqui. Mas nós precisamos ter coragem. Coragem para enfrentar a situação em que vivemos, plenamente, fazendo o que é reto perante o Senhor, removendo da nossa vida tudo aquilo que impede de uma plena comunhão com Ele, confiando plenamente no Senhor, se apegando a Ele e guardando os seus mandamentos. E aí nós temos a palavra de promessa de Deus, quando Deus nos escreve através de João, no Apocalipse, para a carta de Minas, dizendo: não temas o que tens de sofrer, sê fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Que nós sejamos pessoas firmes, com coragem, fiéis a Deus, para que assim nós enfrentemos os dias atuais, sendo luz na terra e lâmpada para aqueles que necessitam, luz e sal também. Que Deus nos abençoe. Vamos curvar nossas frontes e vamos orar. Pai, nós queremos te louvar e te bendizer pelo teu amor e pela tua graça. Queremos te agradecer porque a tua palavra fala aos nossos corações e nos desafia a vivermos uma vida plena diante de ti. Te louvamos, te bendizemos e queremos pedir que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, para que vivamos plenamente o teu querer e a tua vontade, nessa geração tão corrupta e de um mundo tão tenebroso. Para a tua honra e para a tua glória, que nós vivamos plenamente. Amém. Amém.